A política vascaína não para. Hoje foi mais um dia cheio de acontecimentos em São Januário. Então digam aí nos comentários se vocês querem que eu continue falando sobre todo esse processo eleitoral, essas ameaças que não param de surgir aí sobre a candidatura do Brant. Digam se querem que eu fale mais sobre isso, porque hoje eu vou dar uma paradinha na política, né? Os 3 últimos vídeos já foram sobre política, que é um assunto chato. E hoje eu vou falar do Anderson Martins, que também é um assunto chato, também envolve política, mas pelo menos tem um pouquinho de futebol aí, vai! Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar um assunto aí que já tá caducando, parece que tá caducando, né, que é a saída do Anderson Martins, parece que já aconteceu há 1000 anos, tamanha a quantidade de coisas que apareceram desde a saída dele até hoje, mas faz só uma semana que o Anderson Martins falou que ia deixar o Vasco. Uma notícia que pegou todos os vascaínos de surpresa, foi assim, surpreendente a saída do Anderson Martins, né? Acho que ninguém esperava, até estava rolando desde o final do ano passado, essa história de salários atrasados, e aí no retorno do time esse ano, o Anderson Martins atrasou um pouco a sua apresentação, então já começou a levantar algumas suspeitas, mas algo assim, muito tímido ainda, né? Até que na terça-feira de manhã surge a bomba, Anderson Martins pode deixar o clube. Na hora do almoço, os repórteres já davam como certa a informação. No final da tarde, o Eurico Miranda confirmou que o Anderson Martins tinha rompido com o Vasco, né? E no final do dia já tinha se apresentado no São Paulo. Então foi tudo muito rápido. Eu acho que esse elemento de surpresa, aliado ao fato da gente estar perdendo o nosso melhor jogador, né? Deixou a torcida em choque. Foi o que deixou a torcida assim tão revoltada com o Anderson Martins. Até porque ele foi o primeiro a sair, né? Depois, ao longo da semana, ainda saíram mais o Madison e o Matheus Vital. Então ficou parecendo que ele estava ali abandonando o barco. Eu acho que não é bem por aí. Vou comentar isso mais pra frente. Vamos falar primeiro do lado técnico dessa saída do Anderson Martins. Uma perda que é impossível de ser substituída, muito difícil da gente achar no mercado aí um zagueiro com a qualidade do Anderson Martins. Não por acaso eleito por vocês aí, craque sobre Vasco de 2017, nosso prêmio sobre Vasco Awards. Um jogador, para mim, acima da média do elenco do Vasco, acima da capacidade do Vasco até de contratar, né? Se for pegar a formação do elenco do Vasco hoje, do que é formado o elenco do Vasco? Ou são os moleques da base aí, talentosos, promissores, mas ainda imaturos, né? Ainda desenvolvendo seu futebol, ou então jogadores que já foram fora de série no passado, que já foram nível de seleção no passado, mas hoje em dia estão na fase final da carreira, né? Como o Luiz Fabiano, ou até mesmo o Nenê e o Wagner, não tiveram assim uma carreira na seleção, nunca foram convocados, mas são jogadores de um nível de qualidade excelente, foram, né? Hoje em dia já estão perdendo, já estão naquele final da carreira. E se não tiver um desses extremos, jogadores ali que estão nesse meio, né? Lá que vão dos 23 até uns 29, 30 anos, são jogadores que bem mais limitados, né? Medianos na sua maioria. Alguns podem até dizer que é bom, mas nada além do normal, tipo um Ramon, um próprio Breno, o Wellington. Não são jogadores que mudam a cara de um time por si só. Jogador assim, com essas características, que nem está no final de carreira, nem está começando ainda, que está ali no auge da forma e tem realmente um diferencial técnico que transforma o time, jogador assim no Vasco só tinha o Anderson Martins. E só tinha o Anderson Martins nesse time por questões muito específicas ali, uma conjunção de fatores muito difícil do Vasco conseguir de novo para trazer um zagueiro à sua altura para substituir ele, né? Então a gente já tem uma perda técnica aí do time para essa temporada. A zaga não vai ter jeito, vai ficar mais fraca. O Anderson Martins chegou ano passado, acertou a defesa do Vasco, foi o grande responsável por transformar a defesa do Vasco de uma das mais vazadas do campeonato em uma que quase não tomava gol. Zé Ricardo teve seus méritos? Teve, mas o Anderson Martins foi o principal responsável. A gente vai poder até ver agora, no começo dessa temporada, o quanto cada um tinha de peso, né? Agora que a gente perdeu o Anderson Martins, vamos ver aí como é que fica o time, se o time ainda consegue se portar bem defensivamente sem o zagueiro. Eu, particularmente, acho que por mais que a gente mantenha uma boa defesa, graças a Zé Ricardo, vamos perder a excelência do
do Anderson Martins, não vai dar para recuperar. O Eraso não é um zagueiro à altura do Anderson Martins. Mesmo o Kleber, que o Vasco está aí negociando, está em vias de contratar, não sabe se vem ou não, já é um jogador um pouco melhor, mas também não substitui o Anderson Martins à altura. Então já vamos ter uma perda técnica bem grande aí para a temporada. Mas acho que isso é meio que ponto pacífico, né? A qualidade do Anderson Martins e a falta que vai fazer o Anderson Martins na defesa, eu acho que é ponto pacífico, ninguém na torcida vascaína discute. A grande questão que veio em torno aí da saída do Anderson Martins foi a postura dele, que ele teria sido um traidor do grupo, que ele teria sido antiético, imoral em sair do Vasco. É nesse ponto aí que eu acho que eu discordo da maioria da torcida vascaína. Eu realmente, assim, não vejo maldade, não vejo nada de errado no Anderson Martins sair do Vasco. É um jeito que ele tem enquanto jogador de futebol, gente. Futebol vive assim, jogadores vêm, jogadores vão o tempo todo. Então, realmente, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo por que a torcida está chateada. Repito, a gente acorda um dia e aí descobre do nada que o nosso melhor jogador vai sair e sabemos que não vamos substituir a altura, a gente fica com raiva, a gente fica chateado e aí canaliza muito no jogador. Mas eu acho que é injusto com o jogador, e eu vou explicar por quê. Eu separei em tópico os motivos que vocês mais levantaram aí para criticar o jogador, e vou falar por que eu não concordo com a maioria deles. Ele falou que era vascaíno. O argumento principal que eu ouvi aí para criticar a postura do Anderson Martins foi que ele se disse vascaíno e aí trai o time agora, trocando o Vasco pelo São Paulo. Se ele não tivesse falado que era vascaíno, tudo bem. E, gente, eu acho assim, por que o Anderson Martins falou que era vascaíno? Porque ele era vascaíno, meu Deus do céu. Ele tem uma foto dele pequeno com a camisa do Vasco. Vocês acham que o quê? Ele tirou foto com todos os clubes brasileiros para poder, em cada um que ele chegasse, mostrar a foto e dizer que torcer para aquele time desde pequenininho? Não foi, ele realmente é vascaíno. Agora, nunca é um jogador que exaltou a sua vascainidade pelos quatro cantos, nunca fez promessas eternas de ficar para sempre no Vasco, quero terminar minha carreira no Vasco. O torcedor precisa desassociar essa história de jogador que torce por um clube e o torcedor que torce por um clube. O jeito de um jogador se relacionar com o clube pelo qual ele torce é completamente diferente do torcedor, entendeu? O jogador, vocês têm que entender, quando começa a carreira de um jogador? Começa ali com seus 8, 10 anos, né? 12, vai. Se começar tarde no futebol, entra numa escolinha e ele já vem sendo preparado desde cedo para desvincular esse amor do campo. Porque, veja bem, vamos supor, o cara é vascaíno, o Anderson Martins é vascaíno. Ele morava lá na Bahia. Ele poderia jogar no Vasco? Não poderia. Então já foi jogar lá no Vitória. Então já vai se envolvendo com outro clube que não o seu clube do coração. Em campeonatos regionais, ele eventualmente vai enfrentar o Vasco, vai enfrentar o clube do coração. E aí como é que o jogador faz? Quando for enfrentar o clube do coração, joga mal, entrega para o adversário, perde o jogo? Não pode fazer uma coisa dessas, né? Não pode fazer uma coisa dessas, porque senão ele vai perdendo espaço no futebol. Vamos supor que no futuro, em vez de ter uma proposta do Vasco, o Anderson Martins tivesse do Flamengo. Aí ele não deveria ir para o Flamengo, como ele é torcedor do Vasco, ele vai recusar a proposta de ir para o Flamengo ou ir para o Fluminense, porque são rivais do Vasco. E tem a própria questão de empresário, dirigente. Todo mundo vai desconstruindo da cabeça do jogador essa coisa de que, né, de clube do coração, de que você tem que um dever com o clube pelo qual você torce. Isso acaba se tornando uma coisa mais periférica na hora do jogador escolher qual time que ele vai jogar. Ele leva muitas coisas em consideração. A projeção que ele vai ter naquele clube, quanto ele vai ganhar, obviamente, a chance de ser campeão, a chance de ser titular. São várias coisas que ele vai levar em consideração. Entre todas essas coisas, uma delas é o clube do coração, a simpatia que ele nutre pelo clube. Eu acho que isso é meio que um critério de desempate, mas a gente não pode ficar achando que vai ser um fator decisivo, sabe? Que o jogador vai esquecer de todo o resto e continuar no clube porque ele é vascaíno. Isso não vai acontecer. Enquanto vocês ficarem esperando essa postura de jogador, vocês só vão se decepcionar. Pega aí os maiores ídolos do Vasco. Juninho Pernambucano. Saiu do Vasco obrigado. Rompeu com o Vasco na época, acionou o Vasco na justiça, saiu sem deixar nada pro Vasco, porque não é vascaíno, porque não gostava do Vasco. Edmundo, também, super vascaíno, fala os quatro cantos que torce pro Vasco.
já brigou com o Vasco, já pediu para sair do Vasco em 97, quando foi para a Fiorentina, jogou no Flamengo. O Felipe também cansou de ter estresse com o dirigente, foi jogar no Flamengo também. Até o Roberto Dinamite, o ídolo maior, quase foi parar no Flamengo. Não foi parar por quê? Porque o Vasco chegou na época e fez uma proposta parecida. Aí rolou aquilo que eu falei do critério de desempate, né? Se o Vasco está disposto a me pagar a mesma coisa que o Flamengo vai pagar, ou eventualmente até um pouco menos, eu vou preferir ir para o Vasco, que é o clube que eu torço, é o clube com o qual eu me identifico. O jogador deve pensar isso. Agora, um não oferece nada e o outro oferece uma grana, aí o cara não vai. Ficaram putos com o Rômulo no começo do ano porque ele preferiu ir para o Flamengo do que para o Vasco, sendo que o Vasco nem apresentou proposta para o cara. Então, assim, eu repito, enquanto ficar achando que o jogador vai pensar com a cabeça de torcedor, vocês só vão se decepcionar. O jogador, eu faço uma analogia que nem se fosse um médico, né? Se a gente vê uma pessoa passando mal, se a gente vê uma pessoa estrebuchando no chão, o que a gente faz? A gente não sabe como agir, a gente fica nervoso, né? A gente fica meio estressado porque tem uma pessoa morrendo na nossa frente. Se você é um médico, você já fica mais tranquilo, porque é a sua profissão, você está toda hora vendo gente passando mal, toda hora vendo gente morrer. Então, você lida diferente com a situação. Significa que o médico é insensível? Significa que o médico não liga para as pessoas morrerem? Não, agora é a profissão dele, ele tem que lidar com isso de uma forma diferente. A gente não pode ficar cobrando dos jogadores que fiquem no nosso clube por amor ao clube. Abra mão de tudo, abra mão de salários atrasados, abra mão de ganhar mais salário lá fora, de jogar em times mais competitivos, tudo em nome do Vasco. Não dá pra pedir isso do jogador, sabe? Então era melhor que o Anderson Martins nem tivesse vindo. Discordo completamente disso também. Era bom que ele tivesse vindo e ficado os 3 anos de contrato que ele assinou, isso teria sido melhor. Mas, se não deu, os 6 meses que ele ficou já foi super importante pro Vasco. Lembra como é que estava o Vasco antes dele chegar? Caindo pelas tabelas ali, se aproximando da zona de rebaixamento, uma das piores defesas do campeonato. O Anderson Martins chegou, ajudou a arrumar a defesa, fez a gente parar de tomar gol, fez a gente subir no campeonato, a ponto de fazer a gente conseguir a classificação para a Libertadores. Pô, não foi ótimo isso? Era melhor se ele não tivesse vindo? Só porque no final do ano ele foi embora, porque agora ele foi embora? Não, pô, valeu super a pena o Anderson Martins ter vindo. Eu gostei muito de ter contado com ele nesse finalzinho de 2017. Infelizmente, a gente não pode contar mais para as próximas temporadas. O Anderson Martins é mercenário. Gente, o que vocês querem dizer com mercenário? Que pensa em dinheiro? Que só quer ganhar dinheiro? Um outro nome que tem hoje em dia para isso é profissionalismo. Todo mundo que trabalha aí trabalha por dinheiro, né? Você pode gostar muito do que você faz, inclusive é aconselhável que você goste do que você faz, é aconselhável que você tenha outras ambições no seu trabalho, né? Que goste de ver um trabalho bem feito, que veja ali a importância social do seu trabalho. Tudo isso é muito importante para você executar bem a função que você escolheu aí para ganhar sua vida. Mas tudo isso não conta se você não tiver um salário bom. Quantas pessoas aí podem dizer que abrem mão de um trabalho melhor, em condições melhores, ganhando mais, com mais projeção, em nome de um ideal? Eu sei que existem pessoas assim, né, que muitas vezes abrem mão de tudo isso em nome de um ideal, por uma causa maior, mas infelizmente são casos raros. A maioria das pessoas, na hora de escolher onde vai trabalhar, pensa muito nessas questões. Se é um lugar onde você vai poder se projetar, se é um lugar que vai ter um ambiente legal para você, se é um lugar que vai te pagar um salário bom. Então por que a gente acha que o jogador não pode ter o mesmo pensamento? Não, mas é diferente, porque ele é vascaíno, ele tem uma educação com a torcida, aquela história, é mercenário que nem se fosse um mercenário de guerra, né? O que é o mercenário de guerra? É aquele cara que abre mão da sua pátria, que abre mão do seu povo lá, do seu país, para defender uma outra nação em troca de dinheiro. É nesse tipo que vocês estão falando que ele é mercenário? Porque ele está jogando por clubes que não são os clubes do coração dele? Então ferrou, né? Só tem mercenário no futebol. Ou vocês acham que o Nenê é Vasco? Sempre foi Vasco. Vocês acham que o Martin Silva sempre foi Vasco? Lá no Uruguai, pequenininho, ele era Vasco. Vou jogar no Vasco. Vocês acham que o Luiz Fabiano é Vasco? Vocês acham que o Wellington é Vasco? Ou se o jogador for mercenário para jogar no Vasco, não tem problema. Só tem problema quando ele é mercenário para sair do Vasco. Ele foi mau caráter. Usou o Vasco como trampolim. Eu discordo também completamente dessa tese. Não acho que o Anderson Martins foi mau caráter. Ele honrou a camisa do Vasco em todos os momentos em que jogou, sabe? Veio pro Vasco, já chegou jogando super bem, jogou até o final, não fez corpo mole em campo, não fez migué de não jogar, fingir contusão para não jogar.
entrou, deu sangue nas partidas, foi sempre um dos melhores jogadores, tanto que a torcida mesmo escolheu ele o craque do ano aí, e isso que é honrar. Agora, as condições não estavam interessantes, não estava recebendo, não estava vendo uma estrutura, não estava vendo uma perspectiva de melhora, e anunciou isso muito tempo atrás para o Vasco se preparar. Durante o campeonato ele já teria falado para a direção que queria sair. Sabe qual foi a resposta da direção? Cara, faz o teu aí, se você acha que é melhor. Não sei se vocês viram essa reportagem do Globo Esporte que saiu esses dias. Ele fala isso, ele falou, cara, eu no passado cheguei pra diretoria e falei, ó, tô me incomodado, do jeito que tá eu não quero, do jeito que tá eu vou preferir sair. A diretoria responde, faz teu corre aí, adianta teu lado aí, porque a gente não pode dar garantia nenhuma mesmo. Porra, você recebe isso, quer que o cara faça o quê? Adianta o lado dele, né? Ele até comentou, o Anderson Barros, que era o cara que estava negociando comigo, de repente, primeira oferta que ele recebe, ele pula fora. O cara que estava negociando comigo, que estava falando comigo, adianta o teu lado aí. Ele mesmo adianta o lado dele, pula fora. O que o cara vai pensar? Então, assim, eu acho que ele fez tudo certinho. Ele avisou que queria sair, o clube não se posicionou, não fez o que ele esperava, não deu nenhuma garantia para ele de que ia resolver a questão. Chegou no final do ano e falou, gente, então vou embora, sabe? Super profissional. Se ele fosse um jogador que, repito, tivesse feito corpo mole em campo, tivesse feito chinelinho para não jogar, tivesse feito que nem o Scarpa aí, entrado na justiça, não se apresentado, forçando uma situação para ser negociado, aí tudo bem, a gente podia falar do caráter dele. Do jeito que ele conduziu a situação, eu acho que não dá para falar. A questão de fazer trampolim também, é só procurar nas notícias aí. O Atlético Mineiro queria ele, o Corinthians queria ele, entendeu? Então não teve essa de trampolim. Ele veio até por uma situação do Carlos Leite lá, né? Para outros jogadores do Carlos Leite, aí sim, o Vasco serviu de trampolim, o Vasco serviu de barriga de aluguel, né? Jogadores estavam meio encostados, jogadores que não estavam com tanto prestígio, Bruno Paulista, Kelvin, Ramon, o Wellington, esses jogadores estavam meio encostados e o Vasco fez aí o favor de dar cartaz para eles e dar trampolim para eles. O Anderson Martins veio como contraponto de tudo isso. Olha Vasco, já que você me ajudou aí botando tanta baranga no seu time para dar visibilidade, eu vou aqui compensar um pouco e vou botar um jogador que é claramente acima do nível que vocês podem contratar hoje em dia. Se não tivesse essa ligação do Anderson Martins com o Vasco e do Carlos Leite com o Vasco, o Anderson Martins nunca ia ter parado no Vasco. Então foi isso que fez o Anderson Martins parar no Vasco. Não foi nada de trampolim, não teve nada de, usou o Vasco de trampolim. Essa tese também é furada. O Anderson Martins nunca quis vir pro Vasco e se arrependeu assim que chegou. De novo, outra questão. Será que vocês estão culpando a pessoa certa? Você chega num lugar, não tem estrutura nenhuma, os caras não te pagam, você poderia estar em qualquer clube do Brasil, ganhando muito mais, numa estrutura muito melhor, disputando títulos, disputando campeonatos, e o problema é seu, que não quer ficar ali? Ou será que o problema é do clube, que não tem a estrutura para atrair grandes jogadores? O fato da pessoa se arrepender de uma decisão não significa que ela não ama o clube, que não tenha carinho pelo clube, sabe? Agora, repito, não é só isso que vai ser levado em consideração. Você, às vezes, tem uma tia que você adora, quer de coração, ela chama você para um churrasco na casa dela, e aí você não quer ir, porque você já sabe, a casa dela está caindo aos pedaços, ela nesses churrascos sempre convida uns vizinhos, sempre convida uns amigos inconvenientes, só bota sertanejo ou alguma música que você não goste lá, você não quer ir. Mas às vezes, como você gosta tanto da sua tia, ela insiste, você fala, tá bom, eu vou. Chega lá, tá mais cheio do que nunca, a música ruim tá mais alta do que nunca, a casa tá mais caindo aos pedaços do que nunca, e você se arrepende na hora, sabe? Isso significa que você não gosta da sua tia? Não. Significa que você não gosta daquela situação em que você está encontrando a sua tia. Não sei se é uma analogia válida aí, mas enfim, eu acho que a gente tem que pensar do nosso lado também, né? O que o clube não está oferecendo pro jogador para ele, vindo pro Vasco, se arrepender de ter chegado aqui? O Brant poderia ter convencido ele a ficar. Essa outra questão também acabou sobrando até pro Júlio Brant nessa confusão, porque muita gente falou, mas a nova direção não falou com o Anderson Martins que ia assumir e resolver todos os problemas? Mas o Anderson Martins, nem para esperar alguns meses pro Brant assumir e pôr ordem na casa? Gente, primeira coisa, o Brant ali, a equipe do Brant,
tentou sim convencer o Anderson Martins a ficar. O Felipe, que jogou com o Anderson Martins em 2011, são amigos, falou com ele, tentou convencer ele de ficar. Agora, o Anderson Martins não sentiu firmeza, achou que não fosse rolar, achou que as coisas não fossem realmente se ajeitar que nem o Felipe prometeu. Aí são duas coisas que tem que levar em consideração, né? A gente fica falando aqui assim, não, o Júlio Brandt vai chegar e vai pôr ordem na casa, como se isso fosse um fato cristalino que, assim, tem 100% de chance de dar certo, e não é verdade. A gente quer acreditar muito nisso, a gente confia muito nisso, meio porque a gente não tem outra opção, né? Ninguém vai deixar de ser Vasco se o Vasco não acertar, ninguém vai deixar de ser Vasco e vai escolher outro time que tem um dirigente melhor. A gente vai continuar torcendo para o clube e a gente quer que o clube fique o melhor possível. Então a gente se agarra às esperanças que se apresentam e a esperança do momento é o Júlio Brandt. Agora, não dá para a gente esperar que todo mundo vá comprar essa esperança que a gente tem. Até porque é uma aposta, é muito mais uma aposta do que uma certeza. Ah, o Júlio Brandt já tem investidores, o Júlio Brandt não sei o que lá. Gente, tudo especulação. Enquanto ele não assumir a presidência, sentar lá na cadeira e resolver a questão, é tudo potencial, é tudo expectativa e nada é certeza. Até o próprio mandato do Júlio Brandt a gente não tem certeza ainda se ele vai conseguir, então quem dirá que ele conseguindo vai botar ordem na casa, sabe? A gente não tem essa garantia. Muito menos o Anderson Martins, a gente tem que ver o seguinte, quem é que está lá no dia a dia com o Anderson Martins com os jogadores? Euriquinho, Eurico, Alex Evangelista, toda essa galera do Eurico. O que essa galera fica soprando no ouvido dos jogadores o tempo todo? Assim, dá pra gente ver, a gente vê os caras, a gente vê aí em todas as coletivas qual é a opinião da administração Eurico sobre o Júlio Brandt. São os irresponsáveis, vão acabar com o clube, não aguentam 2 meses no clube, vão levar o clube pro buraco. Os jogadores ficam ouvindo isso lá o tempo todo. Galera, aproveita que daqui a pouco esse clube vai pra falência. Sabe, o próprio Carlos Leite é um cara que com certeza o Anderson Martins leva a opinião dele muito em consideração, senão não tinha como ser o agente. Então essa galera falando no ouvido do jogador, o jogador leva muito mais em conta isso do que se chegar Júlio Brandt, se chegar Felipe falando, cara, espera 3 meses que tá tudo resolvido. Talvez, ao invés de falar com o Anderson Martins, tivesse que falar com o Carlos Leite. Mas também é um que acho que já estava com a cabeça feita já, ele era fechado com o Eurico, pela própria proposta de gestão do Júlio Brandt, ele sabia que não teria com o Júlio Brandt as mesmas facilidades que teve com o Eurico. Então, tirou os jogadores. O Eurico deu carta branca para tirar os jogadores. É fácil para o Carlos Leite convencer os jogadores deles a sair. E para ele é ótimo. A gente, jogador, ganha nas transições, as luvas, né? Ele ganha a porcentagem quando leva o jogador de um time para o outro. Para ele é ótimo. Quanto mais transferência tiver de jogador, para ele melhor. Então, foi o que ele fez. Tirou o Anderson Martins, tirou o Madison, tirou o Matheus. E se bobear, vai tirar mais gente até o final do mandato do Eurico aí. E finalmente, o Anderson Martins abriu mão de ser ídolo no Vasco. Isso aí também é outra coisa que a galera fica falando, mas ele abriu mão de fazer uma história no Vasco. Gente, abriu mão, ele quis, assim, ele não sei nem se ele levou isso em consideração. A gente não sabe o quanto que para ele é importante ser ídolo num clube. Eu acredito que não seja muito, sabe? A gente não pode. Vou ficar com raiva do Anderson Martins agora, porque ele não quis ser ídolo no Vasco, que ele não quer se identificar com nenhum clube. Cara, cada um tem as suas missões na vida, né? A missão dele pode ser ganhar dinheiro, a missão dele pode ser, sei lá, jogar no máximo de clubes possíveis. Quem vai saber? Quem pode criticar ele pela decisão? A gente lamenta. Eu lamento muito que ele não tenha pensado em se tornar um ídolo do Vasco. Gostaria muito de tê-lo como ídolo. Agora, eu vou ficar com raiva dele porque ele não pensa igual a mim? Não dá pra pensar assim. Eu acho que, inclusive, pela carreira dele, dá pra ver que ele não se interessa muito nem por ser ídolo, nem por fazer uma carreira gloriosa no futebol. Eu, pessoalmente, analisando as decisões dele durante a carreira, eu acho que foram muito ruins. É um zagueiro que, pra mim, tinha condição de chegar à seleção brasileira, tem a qualidade técnica para ser um jogador de seleção brasileira e que, por escolhas equivocadas da carreira, não conseguiu. Eu achava em 2011 que a dupla de zaga da seleção em 2014, ou pelo menos em 2018, ia ser Dedé e Anderson Martins. O Dedé não conseguiu porque, infelizmente, em 2013 teve uma contusão grave, até hoje não se recuperou dela, e isso acabou prejudicando muito a carreira dele até aqui, né? Espero que não tenha encurtado, espero que ele volte a jogar bola algum dia. E o Anderson Martins,
fez um campeonato super bom pelo Vasco em 2011, poderia ter ficado um pouco mais no clube, ganhar um pouco mais de moral, porque a equipe naquela época era boa, né? Ia para a Libertadores no ano seguinte, para então chamar atenção para ir para um clube europeu, sabe? Se destacar cada vez mais, pensando numa seleção, ou mesmo que não fosse um clube europeu, né? Mesmo que não fosse um clube de ponta, não fosse um clube da Inglaterra, da Espanha, da Itália, que fosse da Ucrânia, esses times, Portugal, esses países mais periféricos da Europa, onde ele pelo menos pudesse chamar um pouco a atenção, já seria interessante. Não, o cara quis se esconder lá no Catar. Ficou 6 anos escondido no Catar, onde tem um futebol semi-profissional, passou os melhores anos da carreira dele lá escondido. Isso é postura de quem quer ser ídolo de algum time? Isso é postura de quem quer marcar uma carreira no futebol? Não é, sabe? Aí vocês, de repente, ele volta pro Vasco e vocês acham que esse jogador que toma essas atitudes é um jogador que quer marcar a história em algum lugar? Aí, de novo, assim, é mais uma projeção da torcida em cima do que espera do Anderson Martins do que uma promessa que o Anderson Martins tenha feito para a torcida. Então, a minha conclusão final sobre isso é a seguinte: eu lamento muito a saída do Anderson Martins. Não vou também chegar aqui e ser hipócrita de falar boa sorte, que ele seja feliz, que ele tenha uma grande carreira daqui para frente. Não vou fazer isso também, assim, saiu do Vasco, paciência, não quero mais saber, que vá tocar a vida dele lá. Agora, ficar desejando também, que raiva, ele foi ingrato, que ele quebre a perna, eu não vou, porque eu acho assim, isso aqui acaba, a gente fica concentrando a raiva no jogador e acaba deixando de ficar na bronca com quem realmente merece, que é quem deixa o clube sem ter condições de manter um jogador com a qualidade dele. Essa é a minha opinião, digam aí nos comentários qual é a de vocês, espero que eu tenha convencido alguns de vocês a não ficar com raiva. Ódio é um sentimento ruim, né? Não é bom alimentar o ódio. Esquece Anderson Martins, vamos pensar aí no futuro do Vasco, essa é a minha postura. Beleza, galera? Quero indicar para vocês mais um canal do Vasco, o YouTube crescendo aí de canais vascaínos, e eu como vascaíno procuro sempre ajudar, procuro sempre prestigiar, porque a proliferação de canais vascaínos no YouTube mostra o tamanho da torcida vascaína. O canal que eu vou promover hoje é o Vasco da Gama CRV Gigante, que é um canal de notícias que traz as últimas novidades sobre o Vasco. Vale a pena vocês conhecerem aí, dá mais essa força para esse canal. Vou deixar o link para o canal aí na descrição para vocês conhecerem. Vão lá, dão like, digam que vieram aqui pelo Sobre Vasco. Quero também mais uma vez deixar um agradecimento para todos os apoiadores do canal, a galera que está acreditando no projeto, está confiando que com a sua ajuda pode ajudar o Sobre Vasco a ficar cada vez maior e melhor. Se você também acredita nisso, considere virar um patrocinador do canal, indo aqui em apoia.se/sobrevasco e vendo qual é o plano lá que melhor se encaixa para você. Você vai estar ajudando o canal a crescer, vai também participar do Conselho Deliberativo Sobre Vasco, conselho que me ajudou hoje, por exemplo, a escolher qual tema eu falaria no vídeo de hoje. Depende da categoria que você escolher, quando a gente atingir a meta, também vai concorrer a uma camisa oficial do Vascão por mês. Então, assim, acho que pode ser um esquema muito legal para todo mundo. Considere ir lá apoiar. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta. Então se inscreva no canal, aperta o like no vídeo, sininho de notificação e a gente vai se falando.